Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Casa Pia 1. Foi uma entrada desligada, com pouca criatividade e ainda menos presença na área e uma dose superior à recomendável de tranquilidade na gestão da vantagem mínima, obtida mesmo antes do intervalo, que levou o Benfica a deixar 2 pontos na recepção a uma equipa do Casa Pia que se mostrou sempre personalizada a pressionar e a sair a jogar desde trás e que, mesmo tendo corrido o risco de perder no forcing final das Águias, acabou o jogo por cima em índices estatísticos como o dos golos esperados. Apesar do mau momento que teve reflexo na derrota caseira contra a Real Sociedade na terça-feira, o Benfica voltou a ter praticamente casa cheia, mas não aproveitou o apoio do público para tentar abafar o adversário logo desde o início da partida. Pelo contrário, aparentemente surpreendido pela decisão de Filipe Martins ir buscar a sua saída de bola, a equipa de Roger Schmidt demorou a entrar no jogo, que foi decorrendo pachorrentamente até à primeira ocasião de perigo. E esta, atenção, aos 20 minutos, surgiu na baliza de Trubin, um cabeceamento de Lelo após cruzamento de Soma, que saiu sobre a barra. O Benfica melhorou a partir daí, quando o Neres começou a pegar mais no jogo, a partir das entrelinhas, e a equipa compensou a falta de presença na área, fruto da excessiva mobilidade de Artur Cabral, a partir da posição de ponta de lança, com recuperações de segundas bolas nascidas de cortes curtos da defesa casapiana. Artur Cabral fez o primeiro remate encarnado aos 24 minutos, para uma boa defesa de Ricardo Batista, e depois de Neres falhar um 1-0, João Mário marcou o mesmo, num dos últimos lances do primeiro tempo, após receber de Orsnes, hoje lateral direito. Só que quem esperava um Benfica pujante em busca de um segundo golo, logo a abrir os 45 minutos complementares, o que viu foi um Casa Pia capaz de explorar o corredor direito pelo veloz e habilidoso Já e pelo persistente Larrazábal. Trubin ainda defendeu o segundo penalti consecutivo na Liga, depois do detido em Portimão, impedindo Felipe Cardoso de empatar, mas depois acabou por abordar mal um remate cruzado do ala direito Larrazábal, deixando a bola passar pelo meio das pernas para o golo do empate. Foi aos 81 minutos e só aí Roger Schmidt mexeu, de forma que detalharei também na fotografia tática do jogo. Até ao fim, em 2 cantos, Florentino ainda acertou na barra e António Silva no poste. Foi a parte do jogo em que a sorte não quis nada com o Benfica. Provavelmente a punir os campeões por não a terem procurado, a não ser em desespero de causa. O Casa Pia acabou por merecer bem o ponto que levou da Luz. Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática deste Benfica Casa Pia. O Benfica fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado na última terça-feira contra a Real Sociedade. Saíram da equipa Alexander Bá, o lateral direito, David Jurasek, o lateral esquerdo, e Petar Musa, o ponta de lança. Para os seus lugares apareceram então Florentino, que surgiu no meio-campo, levando ao desvio de Frederic Orsnes para o lateral direito, onde estava Bá, Juan Bernat, o lateral esquerdo espanhol, e aí houve troca por troca com o Jurasek, e ainda Artur Cabral, que foi titular hoje na posição de ponta de lança. Portanto, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, nunca muda nesse aspecto. Roger Schmidt, com Trubin nas redes, depois uma linha de 4 atrás formada por Orsnes, Otamendi, António Silva e Juan Bernat, ou melhor, António Silva, Otamendi e Juan Bernat, porque António Silva era, como sempre, é o central da direita e Otamendi o central da esquerda, quando estão os dois. Dupla de médios formada por Florentino e João Neves, e depois, mais à frente, a partir da direita, João Mário, a partir da esquerda, David Neres, Rafa, no apoio direto, a Artur Cabral, um ponta de lança que saiu sempre muito da zona de finalização, e esse foi um dos problemas que o Benfica teve de encarar hoje, quase sempre pouca presença na área. Tentou ainda Schmidt aparecer desta forma com Neres à esquerda e João Mário à direita, exatamente ao contrário do que acontecia muitas vezes na época passada, muito provavelmente para tentar compensar a falta de dimensão ofensiva de Juan Bernat, que não terá ainda capacidade para fazer todo o corredor, e então Schmidt procurava ter largura através do canhoto David Neres a jogar à esquerda e não à direita, onde ele se sentia mais confortável durante a temporada passada. Ora, do outro lado, o Casa Pia também nunca muda, sempre em 3-4-3, sendo que o 3-4-3 de Filipe Martins é, sobretudo nestes jogos, do ponto de vista defensivo, um 5-4-1. O que é que aconteceu relativamente ao 11 que tinha jogado na derrota contra o Estrela da Amadora, à última jornada de campeonato? Fez ainda assim algumas alterações
o treinador da equipa do Casa Pia. Trocou Vasco Fernandes por João Nunes, no centro da defesa, trocou Samuel Justo por Pablo Roberto, no meio-campo, e trocou ainda os dois apoiantes do ponta de lança, Felipe Cardoso. Em vez de aparecer com Seróbin e Tiago Dias, apareceu com Jajá e Yuki Soma. Isto quis dizer o quê? Que, enfim, relativamente ao jogo da Taça de Portugal contra o Rabo de Peixe, houve mais alterações. Ele só manteve 6 nomes, os 3 centrais, Varela, Zolotites e João Nunes, os 2 médios, Pablo Roberto e Ângelo Neto, e ainda um dos atacantes, Yuki Soma. Apareceu o Casa Pia, então, neste tal 3-4-3, com Ricardo Batista nas redes, depois tripla de centrais, com Fernando Varela a partir da direita, João Nunes a partir da esquerda e Zolotites, que muitas vezes foi, inclusive, central esquerdo a jogar como central do meio. Os 2 médios eram Pablo Roberto e Ângelo Neto, com Larrazábal a aparecer como ala direito e Leonardo Lelo como ala esquerdo. Mais à frente, já aparecia sobre o lado direito, onde na época passada jogou muitas vezes Yuki Soma, o japonês, que é canhoto, mas desta vez quis Filipe Martins aproveitar, se calhar, o lado esquerdo da defensiva do Benfica, colocando em cima de Bernat e depois de Jurasek o veloz e habilidoso Jajá, jogador sempre muito forte na condução de ataques rápidos e contra-ataques. Era sempre a referência que a equipa do Casa Pia procurava para esticar o seu jogo, porque ele, em transporte, era fortíssimo e criava sempre muitas dificuldades à organização defensiva do Benfica. Portanto, Jajá como atacante pela direita, Yuki Soma como atacante pela esquerda, eles fechavam como médios-ala no momento defensivo, e o possante Felipe Cardoso como ponta de lança. O que surpreendeu, no entanto, na equipa do Estrela não foi tanto o sistema tático, porque isso já se percebia que era assim. Aquilo que foi surpreendente foi mesmo a capacidade que esta equipa do Casa Pia demonstrou, não só para pressionar a saída de bola do Benfica, foi aguerrida, foi atrevida, metia muita gente na frente, em primeira zona de pressão quando o Benfica saía a jogar, mas, sobretudo, para o próprio Casa Pia sair a jogar com a saída curta, com a bola de pé para pé, utilizando o guarda-redes e, geralmente, atraindo a pressão da equipa do Benfica para depois a conseguir superar com a utilização inteligente dos laterais, que baixavam num primeiro momento para combinar e depois esticavam. Assim que a bola entrava no meio, eles esticavam para ir à procura das costas dos laterais do Benfica. Muitas vezes o Benfica a fazer subir neste momento de pressão a João Neves, e a João Neves, quando subia para ir pressionar a saída de bola, era ultrapassado através da tal bola na ala, bola ao meio, e isso fazia com que Pablo Roberto e Ângelo Neto aparecessem frequentemente em 2-1 com Florentino, criando situações de difícil resolução ao meio-campo do Benfica. Ora, o jogo foi decorrendo assim, pouca presença do Benfica na área. A partir do momento em que o Benfica começou a ganhar alguma preponderância nas entrelinhas, porque David Neres saiu muito da esquerda, apareceu no meio, e geralmente os cortes da defensiva do Casa Pia morriam ali. O Benfica até conseguiu, na segunda metade da primeira parte, recuperar algumas vezes a bola em zona avançada do campo, chegou ao golo, só que aquilo que se viu na segunda parte foi um Benfica mais amorfo, mais preguiçoso, mais pachorrento, e o Casa Pia tomou nessa altura mais conta do jogo. Primeiro, quem mexeu primeiro foi o Benfica, através de Roger Schmidt. Trocou, então, Juan Bernat por Jurasek. Trocou David Neres por Di Maria, a tal estafeta entre os dois. Di Maria, então, aí foi jogar para a direita, passando, então, João Mário para a esquerda. Mas, nesta altura, o Benfica estava em vantagem. Mais à frente, ainda com 1-0, Schmidt trocou Artur Cabral por Tenkstedt, ponta de lança por ponta de lança. Não quis arriscar mais. Mudou apenas as características do avançado, mas Tenkstedt esteve, inclusive, menos em jogo do que tinha estado Artur Cabral, embora mais acutilante na exploração do espaço dentro da área. E só depois, aos 87 minutos, já apenas com 3 minutos por jogar, mais os descontos, que foram 7, é que Schmidt fez mais 2 alterações, trocando João Mário por Gonçalo Guedes, que ficou na esquerda do ataque, mas lá está, para tentar dar mais alguma capacidade de exploração da profundidade e do espaço dentro da área, e ainda de Florentino por Chiquinho, dando então ao meio-campo mais alguma capacidade de criação. Mas era tarde já para o Benfica poder mexer. Do outro lado, o que é que fez então Filipe Martins? Trocou Neto por Beni, enfim, um jogador mais possante, mais físico no meio-campo, aos 72 minutos. Depois, a seguir ao golo do empate, que foi marcado aos 81, mas já estavam as alterações preparadas e não foram táticas, foram mesmo de posição por posição.
Substituiu o ponta de lança Felipe Cardoso por Cleiton, outro avançado, embora de características diferentes, e o avançado já por Tiago Dias, também um jogador que foi para a mesma posição, embora com outro tipo de características. Finalmente, aos 87 minutos, mas não encostou a equipa atrás, tentou não o fazer, o Casa Pia. Filipe Martins trocou o ala direito Larrazábal por André Geraldo, o jogador mais defensivo, é verdade, mas para a mesma posição, e trocou o médio centro Pablo por Samuel Justo, também um médio por outro médio. Não mudou o Casa Pia e acabou por sair recompensado. O Benfica teve alguns problemas exibicionais. Gostei mais de Ársenas hoje como lateral, apesar de tudo. Não é a posição dele, continuo a dizê-lo, mas hoje esteve mais acutilante no corredor direito, sobretudo durante a primeira parte. Na segunda não, porque na segunda pouco se viu do Benfica. A questão do meio-campo não ficou resolvida, porque a partir do momento em que Schmidt abdica de Cockchu, perde também a capacidade de criação. Melhorou do ponto de vista defensivo. Florentino destacou-se pelos inúmeros desarmes que foi fazendo, mas a verdade é que o meio-campo do Benfica, sem Cockchu, com Florentino e João Neves, perde alguma capacidade de criação. Rafa esteve muito fora do jogo. João Mário fez um grande golo, mas também pouco mais se viu. Artur Cabral quase sempre longe da zona de finalização, embora muito participativo. Ainda assim, o melhor jogador do Benfica, do ponto de vista atacante, acabou por ser David Neres. Esteve nas situações de perigo quase todas da equipa do Benfica. O herói do jogo, no entanto, estava do outro lado. Estava vestido de negro e foi já. Belíssima surpresa este atacante da equipa do Casa Pia. Muito forte com a bola nos pés, muito forte no 1 para 1, veloz, capaz de explorar o espaço, de ir à procura do espaço, de ir para cima do defesa que se lhe opunha, que foi quase sempre primeiro Bernat e depois Jurasek, porque ele atuou fundamentalmente a partir do corredor direito, acabou por ser o herói desta partida. Uma partida em que Ricardo Batista defendeu bem, defendeu tudo aquilo que tinha para defender, à exceção naturalmente do lance do gol, que foi um grande remate do João Mário, bem os três centrais também, e ainda um grande destaque para Larrazábal, o autor do golo. É verdade que com colaboração indesejada de Trubin, que voltou a deixar passar uma bola pelo meio das pernas, tal como lhe tinha acontecido no jogo da seleção da Ucrânia contra Malta, há pouco tempo, mas Larrazábal foi sempre muito persistente na forma como explorou o seu corredor. Foi o corredor direito do Casa Pia, aquele que mais dificuldades criou à equipa do Benfica. O herói do jogo, de qualquer modo, foi já. Em relação à arbitragem de Cláudio Pereira, vamos falar primeiro daquilo em que ele acertou. E houve dois lances importantes neste aspecto, que foram dois pedidos de grande penalidade feitos pelo Benfica. O primeiro logo ao minuto 34, quando David Neres foi isolado por um toque de calcanhar de Rafa e ia para a cara do guarda-redes Ricardo Batista em bola dividida com João Nunes, mas acabou por cair. Há um encosto, enfim, não me parece ter sido com força suficiente para que fosse marcada a grande penalidade. E essa também não foi a opinião do árbitro, nem do vídeo-árbitro. Depois, já perto do final, ao minuto 90 mais 4, há de facto uma mão de Zolotic nas costas de Tenkstedt, no seguimento de um lance de bola parada batido para dentro da área do Casa Pia, mas também me parece aqui que não é o suficiente para impedir o atacante do Benfica de discutir a bola e não é de todo o suficiente para o fazer cair. Aproveitou ali o ligeiro toque nas costas para se deixar cair Tenkstedt. Portanto, esteve também bem o árbitro Cláudio Pereira. Quase sempre bem do ponto de vista disciplinar. Fiquei apenas com a sensação que ficou um cartão amarelo por mostrar Jurasek no lance em que atingiu com o braço a face de Larrazábal. Aliás, nesse lance, Cláudio Pereira, inclusive, marcou falta contra o Casa Pia. E depois resta uma gigantesca dúvida relacionada com o golo do Benfica. Vamos lá ver. O que é que se passou? Aparentemente, eu digo aparentemente porque até agora estou à espera de ver uma repetição desse lance. Ela não apareceu, enfim, não nos apareceu a nós, mas o vídeo-árbitro, atenção, é bom ter isto em conta. O vídeo-árbitro não está limitado às repetições que a BTV nos dá, a nós telespectadores. O vídeo-árbitro tem acesso a todas as câmaras e, portanto, terá tido a possibilidade de ver tudo e mais alguma coisa. Mas, aparentemente, há uma falta de António Silva sobre Felipe Cardoso antes da bola chegar aos pés de Otamendi, que dá início à jogada, fazendo-a chegar a bola a Ársenas, que por sua vez é entregue a João Mário, por sua vez faz o golo. Ora,
Teria havido até, inclusive, uma falta de Filipe Cardoso sobre António Silva antes. Há quem diga. Enfim, eu não consigo, sinceramente, ter certeza nenhuma a esse respeito. A imagem é muito longínqua, não dá para perceber, não houve uma repetição, não houve um grande plano e, portanto, não consigo ter a certeza. Agora, é importante termos uma coisa em conta. Duas coisas em conta, aliás. Primeira questão. Mesmo que tenha havido falta de António Silva sobre Filipe Cardoso, não seria, e esta é uma falha que há de facto no protocolo do VAR, não seria suficiente para o VAR poder intervir. Porquê? Porque a bola ainda não estava na posse do Benfica nessa altura. Isto é, a falta a existir teria sido cometida antes do início da fase ofensiva. E o VAR só pode recuar até ao momento em que começa a fase ofensiva. Isto é, até ao momento em que Otamendi pega na bola e a entrega ou a endossa a Fredrik Orsnes para dar início ao ataque do Benfica. Portanto, havendo uma falta anterior, é anterior ao início da fase ofensiva, o VAR não poderia intervir. O que não quer dizer que não haja erro. Não sei em consciência, não consigo dizer em consciência se houve ou não erro. Fiquei com a sensação de que sim, que terá havido uma falta de António Silva sobre Filipe Cardoso, mas, francamente, não havendo uma repetição melhor, não posso ter certezas. Outra questão é que, eventualmente, haverá uma falta de Filipe Cardoso antes sobre António Silva. Mas isso não torna, desde que tenha havido uma falta de António Silva também, não tornaria o golo regular. Mas, em relação a este lance, tudo aquilo que posso dizer, de facto, é uma gigantesca dúvida. Fico com a sensação que, de facto, houve falta de António Silva, que o golo não deveria ter contado, mas, de qualquer modo, é importante que tenhamos a noção de que esse lance não foi analisado pelo VAR, porque não pode ser. Não é por uma questão de favorecimento ou desfavorecimento. É porque não pode ser. É porque o protocolo indica que não deve ser. O protocolo está errado, é possível. Isto tem que se andar constantemente a melhorar. Mas, a ter havido erro, terá sido esse. De resto, pareceu uma arbitragem bem conduzida por Cláudio Pereira. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.